Boa tarde a todas e todos. Estamos gravando. Peço desculpas pelo nosso atraso. Nós vamos iniciar o nosso painel em alguns instantes. E eu convido então para compor a mesa o professor José Duarte Neto, professor de Direito Constitucional da Unesp, colega de departamento em Franca. Convido também para compor a mesa com ele, que ele vai presidir, o professor Emílio Peluso Meyer, da UFMG, o professor Fábio Sais Silva, da Universidade de Oklahoma e do Autocratic Legalism Project. E o professor Marcos André Mello está chegando. Está aqui, já vamos iniciar em alguns instantes. Se os membros da mesa... Boa tarde a todas e todos. Nós daremos início ao nosso primeiro painel do período da tarde, que tem por título e tema Crise da Democracia entre o Direito e a Política. Eu, inicialmente, a minha função é exclusivamente de mediador, mas eu gostaria de utilizar 2 ou 3 minutos, primeiro para cumprimentar o professor Murilo, aqui presente, e a professora Maria Paula, por essa investigação que nós desenvolvemos há mais de um ano, e agradecer por participar dela. Nesse painel nós teremos os professores Emílio Peluso Meyer, o professor Fábio de Sais Silva e o professor Marcos André Mello. Como coube a mim, o professor Murilo me transferiu esta função, vamos dizer assim, não a obrigação de controlar o tempo, eu vou já passar imediatamente àqueles que falarão, começando pela ordem aqui da programação, para o professor Emílio. Quanto tempo tem, professor? 20 minutos. 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu também quero fazer meu agradecimento de estar aqui ao professor Murilo e à professora Maria Paula pelo convite que foi feito. Acho que essa é uma oportunidade fantástica em que a gente pode tentar aproximar mais uma área que normalmente é um pouco inóspita à transdisciplinariedade, que é o direito, né? De outras áreas, de uma área principalmente que hoje eu vejo como quase que irmando das análises que a gente precisa fazer sobre crise da democracia, que é, obviamente, a ciência política. Cumprimentar aqui o professor Fábio também, o professor Zé Duarte e o professor Marcos, eles são meus companheiros de mesa, e já passar a minha fala de imediato, porque o tempo é curto, né? Bom, eu vou tentar então aqui trazer uma abordagem que é uma abordagem jurídica, talvez um pouco mais normativa sobre a questão, mas, é claro, tentando trazer o máximo que eu puder e naquilo que minha capacidade me permite de uma perspectiva mais ampla da própria ciência política sobre qual é a relação entre cortes e política em crises, em momentos de crise da democracia, né? Já sabendo que provavelmente o professor Marcos discutirá a própria questão, o próprio ponto de se de fato a gente pode caracterizar esses momentos como momentos de crise no Brasil. O primeiro ponto que eu acho que é relevante de apontar é que em tais momentos, ou pelo menos nos momentos que a gente poderia descrever como momentos de erosão democrática, a pergunta pertinente que deve ser feita é sobre se tribunais, cortes ou poder judiciário são agentes ou são vítimas desses processos de erosão, né? Então, temos ali 2 figuras próximas em termos de objetivos políticos, pelo menos de busca de algum tipo de projeto iliberal, Bolsonaro e Orbán, em contextos completamente diversos sobre como os tribunais se encontram em tais situações de erosão, né? Então, se a gente acompanhar, por exemplo, o caso da Polônia, o caso da Hungria, foi possível que maiorias específicas, no caso da Hungria, né, uma maioria inclusive de 2/3, uma maioria constitucional, pudesse rapidamente ocupar e capturar cortes e tribunais, né, inclusive com um processo de substituição constitucional lá em 2010. O caso brasileiro me parece que é mais indicativo de uma situação anterior em que a própria crise é gerada, ou, né, no qual a gente pode perceber que os tribunais
colaboram com o processo de crise da própria democracia, apesar da gente poder observar, como eu vou tentar apontar logo em seguida, uma mudança a partir do início do governo Bolsonaro, né? Não fiz esse exercício introdutório aqui, né, mas deveria ter feito, né? Eu vou tentar, então, na verdade, mostrar como que isso se deu no caso brasileiro, mas tentar arriscar uma análise comparada com um outro contexto bem diverso do contexto brasileiro, fazer uma comparação, portanto, com base em casos guiados pelo princípio da diferença, né, para usar o termo de um comparativista aí, que é o Ron Herschel. Mas a minha ideia é tentar fazer essa abordagem primeiro tocando no caso brasileiro, depois tocando no caso comparado, que é o caso americano, né? Tem duas formas de análise que eu considero que são importantes nessa questão de como abordar o papel do judiciário na crise ou na erosão democrática brasileira, ou naquilo que eu vou chamar lá de uma erosão constitucional no Brasil. O primeiro aspecto é um aspecto institucional. A gente percebe, então, o poder judiciário que consegue, de uma maneira muito pródiga, por assim dizer, se estabelecer como uma instituição isolada, né? Uma instituição que tem, então, uma série de prerrogativas desenhadas a partir, principalmente, de 1988, que tem uma série também de privilégios e que desenha essa instituição como uma instituição muito pouco propícia a alcançar os objetivos de igualdade que a Constituição de 88 tentou desenhar, né? Ou de construção, se é que a gente pode colocar a coisa dessa forma, de uma democracia social, né? Só aqueles números já mostram um pouco do que seria essa ideia de uma instituição formada por juízes da desigualdade, né? 63% de homens, então, no judiciário brasileiro, com 79,1% de brancos, né? Um gasto de cerca de 87% dessa instituição com pessoal, né? E alguns problemas que a gente pode perceber em termos de condutas mesmo por conta dessa instituição. Basta pensar, por exemplo, que uma das formas de asseguramento de uma determinada, por assim dizer, prerrogativa, né, o chamado auxílio moradia, foi estabelecido por um próprio membro do Poder Judiciário, o ministro Luiz Fux, naquela decisão, na ação ordinária 1773, né? Bom período, então, o próprio judiciário garantiu para si próprio, né, uma prerrogativa de índole financeira, né? Um outro lado dessa questão se reflete na forma como os juízes da Lava Jato atuaram, né, especificamente aí a figura do próprio ex-juiz Sérgio Moro, e o modo como foi possível para que essa concepção uma determinada concepção de se enxergar a política no Brasil pudesse ser levada adiante por cortes que não deveriam atuar, né, a gente esperaria, com protagonismo nesse campo, né? O que nos coloca aqui também uma pergunta sobre como pensar, né, formas de trabalhar de um modo mais incisivo um código de conduta, né? No caso ali eu estou indicando como código de conduta para o Supremo, porque a gente sabe que existe uma lei orgânica da magistratura nacional, mas que não tem ali um reflexo muito incisivo na forma de atuação do Conselho Nacional de Justiça. É o que, pelo menos, né, alguns dados da própria ciência política, eu trabalho, por exemplo, com o professor Cláudio Couto, né, o professor Fábio Kersh, vão indicar em relação a esses conselhos internos de fiscalização da atuação tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, né. Uma outra lente de análise diz respeito à forma como certas decisões vão gerar um impacto grande de instabilidade política e constitucional dentro do próprio sistema nesse mesmo período, né? Ainda estou falando, né, do tempo aí entre 2013, 2014 até 2018, né? Naquilo que o Ron Herschel vai chamar de uma atuação de cortes, Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais, no campo do que ele chama aí de megapolitics, né? Assuntos de grande relevância política, com grande impacto político, não sendo decididos nas arenas políticas e decididos sim por tribunais. Aí está uma série de casos, eu não vou entrar aqui no detalhamento desses casos, mas a gente poderia talvez sintetizar esses casos em 4 grandes pontos. Um primeiro relativo a prerrogativas institucionais do próprio parlamento, ou prerrogativas de parlamentares, né, em que o Supremo toma decisões bastante conflitivas a respeito de como
proceder com essas questões diante daquilo que a Lava Jato trazia ou que outras coisas envolvidas com a Lava Jato também traziam naquele período, né? Caso Delcídio, caso Cunha, o caso Aécio. O caso Aécio acho bastante exemplificativo disso, porque o Supremo toma uma decisão monocrática, mais incisiva, depois toma uma decisão mais calculada para evitar um tipo de conflito com o Senado Federal, né? A forma como o Supremo também atua de uma maneira bastante, talvez aí pisando em ovos durante o processo de impeachment. A forma como o Supremo também oscila em relação à presunção de inocência, né? Uma mudança de jurisprudência muito rápida. O Supremo tem uma jurisprudência formada de uma forma mais, por assim dizer, garantista. Talvez esse termo tenha se tornado problemático hoje. Em 2009, depois o Supremo passa a ser mais incisivo, né, em 2016, e em 2019 ele volta, né, para uma jurisprudência que agora prevalece nos termos daquela jurisprudência de 2009, sem que haja maior desafio a esse entendimento hoje. E por fim, a forma como o próprio Supremo lida com uma burocracia que não deveria ser politizada, que são as Forças Armadas, né? Aquele HC ali é o HC do Lula, né? Aquele HC que todo mundo, boa parte de vocês aqui conhecem, né? Um HC em que o Supremo julga o caso premido ou pressionado por um tweet de um comandante Vilas Boas, comandante do Exército, né? Em que a gente percebe que o STF tem uma posição muito de preocupação em não desagradar componentes ou membros das Forças Armadas, né? Segue um pouco do que o Supremo fez lá em 2010, quando julgou a DPF 153, concernente à responsabilização de agentes da ditadura por crimes contra a humanidade, que o Supremo também é bastante cauteloso. E hoje, né, principalmente nessa semana, a gente vai vendo que essa cautela do Supremo talvez tenha ajudado muito a pavimentar o que essas Forças Armadas achavam que tinham de protagonismo no contexto político brasileiro. A coisa muda de figura a partir de 2019. O Supremo de 2019 não é o Supremo de 2018. Né? A mudança é bastante sensível. E aí eu vou tentar apontar algum motivo dessa mudança, alguns motivos dessa mudança, né? O Supremo continua com um ponto sensível na sua institucionalidade que diz respeito à forma como decidir. Ainda é um Supremo até hoje bastante vinculado ao modo como os juízes decidem isoladamente, ou decisões que a gente vai chamar de decisões monocráticas, acho que é um vocabulário que hoje é de conhecimento geral, mas que começa, talvez até por parte de algumas dessas decisões monocráticas, a ser atacado, a ser objeto dele mesmo, do próprio processo de erosão. Então agora o Supremo deixa de ser analisado como um componente do processo de erosão e talvez devesse ser analisado como entre aspas, uma vítima do próprio processo de erosão. O bolsonarismo cerca, então, e entende que o Supremo é uma instituição muito importante para esse ataque que deveria ser promovido em relação a instituições da democracia constitucional, né? Mais ou menos no sentido daquilo que David Landau e Rosalind Dixon vão chamar de uma tentativa de controle sem empacotamento. Não há maioria para poder empacotar, né? Para formar uma maioria que fosse uma maioria do governo Bolsonaro, então o ataque vai ser um ataque de assédio, né? E aí começa uma reação do Supremo naquilo que o Tom Ginsburg vai chamar de uma jurisprudência anti-erosão, né? O Supremo começa a decidir vários casos, por exemplo, assegurando participação da sociedade civil em conselhos de políticas públicas, abrindo controverso inquérito das fake news, né? Ou mesmo discutindo a inconstitucionalidade de uma chamada intervenção militar, em uma certa reação àquilo que vai ser um ataque direto à própria institucionalidade da Corte, institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Parece aqui também aquilo que a gente pode chamar de uma jurisprudência anti-bullying, né, que, na visão desse constitucionalista, o Yaniv Rosmaier, esse constitucionalista israelense, seria a forma pela qual as cortes, então, quando atacadas, elas dizem, olha, não, a gente vai pura e simplesmente continuar a exercer o nosso trabalho como se as coisas estivessem numa situação normal, né? Isso vai aparecer, por exemplo, quando o Supremo vai julgar em 2019, né, a caracterização como crime de racismo da homofobia e da transfobia, a questão da escola sem partido, um lema muito importante para o bolsonarismo, né?
ou mesmo a mudança sobre a demarcação das terras indígenas. Aí o Supremo toma decisões como se eles estivessem numa situação de normalidade democrática, para referir a um termo que a professora Maria Paula trouxe aqui hoje. E principalmente a jurisprudência, né, a série de casos do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia de Covid-19, em que o Supremo, de uma maneira muito sintética, né, para eu não fugir do tempo que eu tenho aqui, procurou assegurar, por exemplo, né, a autonomia de entes da federação para proteger, né, o direito à saúde, ou procurou, por exemplo, exigir que vigorasse o princípio da precaução, no sentido de que nós devemos ter ou tomar decisões, né, com maior controle ou prestando atenção naquilo que a comunidade científica dirige para nós a respeito da própria pandemia, a proteção de comunidades indígenas nesse período, a forma como o Supremo também vai controlar operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, né? E mesmo o asseguramento de que o Legislativo pudesse conduzir uma CPI, uma comissão de investigação sobre como a própria pandemia estava sendo trabalhada. Conseguimos perceber então que o Supremo muda um pouco, pero não muito, né? Em algumas situações, então, o Supremo vai entender que a forma de lidar com essa situação de crise é com diálogo ainda. Então a gente vai poder perceber, por exemplo, a incorporação de membros das Forças Armadas na atuação do Supremo nas presidências do ministro Dias Toffoli no Supremo e do ministro Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, na comissão formada por ele para discutir a urna eletrônica, né? E uma atuação às vezes um pouco mais incisiva do Supremo, por exemplo, em relação à sua relação com o Congresso Nacional em relação ao orçamento secreto e uma certa superação do lavajatismo, que eu mais ou menos ali já antecipei no slide anterior, né? Há uma mudança também em relação ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, já mencionada aqui anteriormente, na forma como o TSE passa a abordar o papel das Big Techs no processo eleitoral. Então, o comparativo pode ser feito aí em relação a 2018, né? Na presidência da ministra Rosa Weber, uma situação que parecia fora de controle, já é vista na presidência do ministro Barroso como algo que deve fazer pelo menos parte de um diálogo com esses detentores de grande poder econômico, né? E aí a gente tem algumas decisões importantes nesse campo. O Supremo também tratando da forma como deveria lidar com a chapa Bolsonaro-Mourão em relação ao uso do WhatsApp. E aí o Supremo, né, toma uma decisão mais de advertência, mas, né, já chegando aí mais recentemente, a forma como o Supremo vai decidir sobre a inelegibilidade do ex-presidente da República, né? Eu acho que talvez aqui, né, eu vou ter que tentar cortar um pouco mais aqui do que a gente estava planejando tratar, mas é importante perceber também que o Supremo passa a ser mais decisivo no pós-8 de janeiro, o que talvez pudesse chamar a nossa atenção para um comparativo com a Suprema Corte norte-americana, né? A gente vai perceber aqui também uma atuação muito importante em relação a todo esse processo, mas personificada, né, independente de uma única figura, né? E aí volta aquele problema do monocratismo que eu havia mencionado antes, né? E aparece também uma concentração de competência que não tem muito fundamento tanto na legislação internacional quanto na própria Constituição. Dá para fazer algum tipo de comparativo com a Suprema Corte norte-americana? Acho que, né, considerando aquela diferença que eu mencionei no início, talvez sim, né? A gente vai perceber uma Suprema Corte, então, tentando ser de alguma forma capturada e talvez sendo capturada de uma certa maneira por uma certa coincidência de fatores, né? Então, no primeiro mandato do Trump, ele consegue ser exitoso em colocar 3 nomes importantes para o Partido Republicano e o conservadorismo jurídico nos Estados Unidos, né? Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e a Amy Barrett. E no caso do Neil Gorsuch, de uma forma em que não está muito claro se há um respeito a normas constitucionais, ou pelo menos a normas implícitas sobre a forma de nomeação de juízes da Suprema Corte norte-americana, quando então o Senado protela, né, a nomeação a discussão sobre a aprovação do nome do Merrick Garland ainda no governo Obama, né? Há um problema
importante a ser considerado também em termos éticos. Há várias relações de diversos juízes, como Clarence Thomas, Samuel Alito, com financiadores do Partido Republicano, que vão induzir, na verdade, a um debate sobre o Código de Conduta da própria Suprema Corte, que passa a ser adotado, mas que já é de início criticado, no sentido de que é um código só desenhado pela própria Suprema Corte, não é um código debatido no Congresso americano. Há um outro problema procedimental que poderia ser comparado aqui com o monocratismo do Supremo Tribunal Federal, que é o que se chama lá de shadow docket, as decisões tomadas em períodos em que a Suprema Corte não está propriamente em funcionamento, né, está em período, vamos dizer assim, de recesso, né, em que a Suprema Corte toma decisões que estão não claramente fundamentadas sobre questões ali, eu mencionei ali duas situações, né? Uma primeira situação que envolve a aplicação de pena de morte e uma segunda situação envolvendo o programa do Trump destinado, né, a evitar que determinados imigrantes de certos países não permanecessem no país. Mas há um problema decisional específico da própria nova Suprema Corte, dessa Suprema Corte de uma super maioria. Essa Suprema Corte de uma super maioria é capaz de reverter um precedente de mais de 40 anos, eu estou caminhando para o final, Dobbs versus Jackson, né, superando então Roe versus Wade, acho que conhecimento de muita gente aqui, e com base num argumento de que, na verdade, ela deveria retornar a uma questão juridicamente definida antes mesmo de 1973, e aí Samuel Alito faz referência, por exemplo, a quase que uma regulamentação colonial, né, da questão do aborto nos Estados Unidos. Reversão também, uma ampliação do acesso à arma, num caso importante como New York versus Bruen, que é uma discussão sobre porte de arma de forma ostensiva ou não ostensiva. A Suprema Corte amplia o acesso à arma nesse caso. A reversão da ação afirmativa nas universidades, em Students for Fair Admissions versus Harvard. A mudança e revogação da doutrina Chevron, que costumava atribuir, então, às agências um papel precedente, anterior, mais importante do que o dos próprios tribunais na verificação de questões administrativas. Essa doutrina é revogada, então, em Loper. E o caso mais moroso e mais importante, que a Suprema Corte vai assegurar que determinadas questões de fundamento constitucional, né, na leitura que é feita pela Suprema Corte, não redundariam numa possibilidade de responsabilização de ex-presidentes da República em Trump versus United States. Alguma reação de certas instituições dos Estados Unidos aí, né, com a criação de uma comissão no governo Biden sobre a Suprema Corte norte-americana, né, mas sem um grande avanço, e algumas reações de democratas no Congresso, mas também, né, sem a maioria necessária para mudanças mais incisivas, né. A gente consegue perceber, então, que são dois períodos similares de erosão ocorrendo, né, de uma maneira próxima, né. Há questões importantes que a gente pode tirar do caso brasileiro. Acho que talvez o mais importante, na verdade, é, claro, entender a relevância de se conduzir certas investigações que estão trazendo, de fato, questões muito sensíveis sobre o que foi a transição do governo anterior para esse governo, né. Flagrante tentativa de golpe, né, em termos bastante de república de banana mesmo, né, mas ao mesmo tempo uma preocupação que deve ser mantida em relação à forma como o monocratismo excessivo é preocupante para a própria legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Talvez aqui algumas lições sobre como pensar a ideia de uma relação um pouco mais de colaboração entre legislativo e judiciário seriam importantes, né? Ou mesmo de pensar também como, em situações de crise democrática, certas instituições como tribunais têm de fato que ter assegurado a sua independência judicial para tentar defender o próprio sistema constitucional, né? Eu deixo então para o nosso debate aqui o esclarecimento de alguns pontos aqui. Desculpe se eu corri demais, mas a ideia era tentar ficar dentro do tempo. Obrigado.
deu certo aqui. Gente, sou eu, né? Faço aqui, permitido dessa vez. Não sei muito bem como. Aí. Bom, muito obrigado aí pelo convite também, né? Prazer aí, Murilo, professora Maria Paula, estar aqui com vocês, né? E também foi um prazer ter acompanhado, né? Sobretudo nas reuniões da Lawrence Society, o andamento desse projeto. O Murilo participou de duas sessões lá na Lawrence Society em painéis que eu estava coordenando, né? E aí reportou aí progressos parciais desse projeto e realmente a gente trocou muita ideia, né, sobre como as nossas leituras estavam relacionadas, né? Eu estava bastante curioso para conhecer aí o resultado final do projeto, e foi muito interessante a apresentação que foi feita de manhã, e também perceber que tem uma perspectiva de continuidade, né, uma direção importante. Como ele me anunciou como um dos coordenadores desse projeto aqui, que é o projeto sobre legalismo autocrático, né, eu vou até fazer uma propaganda aqui então, né. Isso aqui é uma rede internacional de pesquisa, né, que estuda como que o direito opera em processo de autocratização, né. Partindo um pouco, né, da proposição que a Kim Shapley fez num texto de 2018, e já tinha sido feita antes pelo Javier Corrales, né, no sentido de que o direito, nesses novos processos de autocratização, do qual o Staffan falava pela manhã, ele se tornou um instrumento. Os autocratas aprenderam a utilizar o direito, aprenderam a se entrincheirar no poder, né, a partir de reformas no desenho da Constituição e mesmo de legislação infraconstitucional. Tá? E aí nós elaboramos esse projeto muito em torno do caso brasileiro, no início do governo Bolsonaro, compreendendo que poderia ser uma chave para se interpretar o que ia acontecer no governo Bolsonaro. Acho que hoje dá para perceber que, né, não foi bem assim, ele não seguiu o script, né? Por exemplo, que o Orbán seguiu na Hungria. E aí as especificidades elas aparecem aí como contribuições para essa própria literatura, mas a gente começou esse projeto, um grupo de brasileiros na Lawrence Society Association, para tentar olhar para o governo Bolsonaro, e a gente acabou recebendo aí adesões de outras pessoas de outros países, né? Índia e África do Sul, especialmente, depois Estados Unidos também, e isso se tornou uma rede de pesquisa. A gente tem esse site, né? E também eu, como parte do projeto, eu acabei desenvolvendo esse projeto de podcast, né, que ficou uma coisa bem legal. Fiz 20 entrevistas nesse podcast com pessoas muito interessantes, a própria Kim Shapley, mas também Tom Ginsburg, né, e alguns desses scholars aí desses países do sul global, né. Então convido todo mundo e alguns até alunos também, né, eu dei um curso sobre isso. E aí, no final, eu entrevistei 3 alunos que participaram do curso para saber como é que eles processaram aí essa literatura sobre legalismo autocrático, como é que eles viam isso sendo aplicável aos Estados Unidos. Enfim, uma coisa interessante, deu muito trabalho fazer isso tudo, né? E eu ainda tinha planos de continuar, acho que ainda vou retomar esse podcast, mas fica o convite para quem quiser escutar os episódios, né? Aí, tem algumas publicações que saíram desse projeto, né? Vou destacar aqui algumas minhas, né? Tem esse ensaio aqui na Annual Reviews, né? Ali eu faço um mapeamento de quais são os canais pelos quais os autocratas se apropriam do direito, da legalidade liberal, para subverter essa legalidade liberal e transformá-la em legalidade iliberal, né? E um desses canais que eu tinha identificado nesse trabalho de revisão era o que eu chamo lá de cultura e consciência, né? Que é entender que o direito também é cultura. O direito não são só as normas. Aí de manhã teve todo um debate aqui sobre institucionalismo, né? Os limites do institucionalismo e como às vezes falta sociologia, né?
E na Law and Society a gente sempre teve esse hábito de considerar que, né, o direito não são apenas as normas, mas são também os usos que as pessoas fazem das normas e também as formas como elas interpretam as normas, né? E por aí, trabalhando por aí, muitas vezes você altera a norma sem alterar o texto, né? Aí tem aqui alguns outros trabalhos que foram publicados. O Murilo fez referência à ideia de infralegalismo autoritário, né? Isso está presente nesse livro aí que foi publicado, que eu coedito com Oscar Vilhena, Raquel Pimenta e Marta Machado, né? Um special issue ali na World Constitutional Comparative Law, né? E alguns desses trabalhos, inclusive, foram premiados, né? O meu artigo nesse special issue ganhou o prêmio de melhor artigo do jornal, da revista. E esse livro acabou de ganhar um prêmio legal aí na Associação de Editoras Universitárias, né? Como melhor de Ciências Sociais Aplicadas. Enfim, falei que ia fazer propaganda e estou fazendo mesmo. Mas vamos lá. Então, tem aí uma série de coisas que saíram desse projeto, tá? Que eu acho que enfim, dialoga um pouco com esse debate sobre a natureza desses processos de crise democrática, né, autocratização e o papel do direito, né, muito numa perspectiva assim, de identificar algumas dinâmicas próprias de países ou que podem às vezes ser generalizadas, e também de estabelecer agendas, né. Eu poderia vir aqui e fazer simplesmente reportar isso, mas eu preferi também, Murilo, ser um pouco egoísta nessa minha intervenção aqui, e apresentar para vocês uma coisa que eu estou pensando agora, né, como um pouco desdobramento das coisas que eu refleti nesse projeto, mas também um pouco encontrando com essa realidade aí emergente do caso brasileiro, né? E me voltando então para um problema muito semelhante, talvez o mesmo problema que o Emílio trabalhou aqui na apresentação dele, que é o papel dos tribunais na defesa da democracia, né? Porque eu acho que essa é uma das questões que são mais latentes do que a gente viu no Brasil nesses últimos anos. Tem, como eu falei lá, né, a gente trabalha nesse livro a ideia de infralegalismo autoritário, que são as formas pelas quais o governo Bolsonaro utilizou normas infraconstitucionais e até infralegais para, né, desenvolver dinâmicas autoritárias, né. Mas, quer dizer, então esse pode ser um elemento ali que fica desses anos. Mas um outro elemento que fica, e aí um elemento bem enigmático, é qual foi o papel dos tribunais, né? Que é o que a gente está discutindo hoje no nosso dia a dia aí, né? E aí, fazendo uma revisão aqui da literatura, até repetindo aqui a citação de muitos textos que o Emílio percorreu aqui na apresentação dele, né? O que a literatura sugere, ao contrário do que a gente tende a ouvir e a mesmo às vezes intuir, a partir do caso brasileiro, de que os tribunais tiveram um papel muito importante na preservação da democracia, é que, na verdade, os tribunais não foram feitos para preservar a democracia, né? Na verdade, um primeiro dado da revisão de literatura é que teve muito pouco trabalho explorando o papel dos tribunais na defesa da democracia. Muito mais na qualificação da democracia, né? Dentro da democracia, como os tribunais podem ajudar na ampliação de direitos, etc. Mas na defesa da democracia, contra ataques à democracia, quase não tem, né? Aí no século XX. Aí tem algumas exceções ali, né? O Samuel Sacharoff tem esse texto Democracias Frágeis, onde ele olha um pouco para o papel dos tribunais, e o Ginsburg, nesse texto que o Emílio mencionou, ele também faz ali um inventário disso, né? E a conclusão nesses textos é de que os tribunais não dão conta de proteger a democracia. O máximo que eles fazem com essas decisões, essa jurisprudência anti-erosão ou a jurisprudência anti-bullying, né, é comprar um pouco de tempo para que outras forças sociais se organizem para essas sim defender a democracia. Ao que Dixon e Landau, nesse texto que ele mencionou também, né, adicionam o seguinte: nos processos contemporâneos de erosão da democracia, o tribunal fazer isso é ainda mais arriscado, porque isso pode se voltar contra ele, já que o empacotamento das cortes é um dos meios pelos quais os autocratas se enxergam no poder. Então pode ser inefetivo e pode ser arriscado também. Isso, então, eu acho que contrasta muito com a forma como a gente vê o caso brasileiro. E como é que a gente vê o caso brasileiro? Vou falar aqui, enfim, talvez para o Staffan seja novidade, mas a gente está discutindo isso todo dia aqui, né? E aí eu vou fazer aqui menção a esse texto do Oscar, porque
Acho que tem poucos ainda artigos que saíram, né? Mas no dia a dia, nos jornais, a gente debate muito isso. E o que o texto do Oscar diz, na verdade é um capítulo desse livro que ele publicou, né? Ele diz basicamente o seguinte: a tradução desse artigo saiu até na revista Journal of Democracy em português, que é editada pelo Sérgio Fausto aqui, né, no IFHC. Mas basicamente o que ele diz é o seguinte: é que o STF, a partir da Covid ali, ele passa a adotar essa postura que culmina numa atitude militante, numa postura militante. Aí ele vai beber um pouco aqui da literatura sobre democracia militante, né? Onde o tribunal mobilizou diversas ferramentas que estão na Constituição, que estão na legislação, como por exemplo essas restrições à expressão que estão na legislação eleitoral, em algumas delas, né? Enfim, algumas outras ali, para justamente fazer essa defesa da democracia. Então esse é um dado, né? O STF, sobretudo, ele está tratando do STF aqui, mas a gente podia dizer também a Justiça Eleitoral, mobilizou as ferramentas que ela tinha, e talvez até algumas que ela não tinha, agindo de maneira um pouco heterodoxa, para defender a democracia. Ponto 1. Ponto 2, no entanto, né, isso tem os seus riscos, tem as suas controvérsias, né? Então ele termina dizendo aqui, olha, no momento em que a democracia brasileira começa a retornar à normalidade, é fundamental que essa postura militante contraia, né? Porque, como a gente sabe, a dose do remédio não pode se tornar um veneno. Como eu disse, essa literatura, essa leitura que a gente faz aí no dia a dia de que o STF foi importante, mas que também há riscos na concentração, né, de poder nas mãos do ministro, etc. Eu acho que isso aí é um elemento para o nosso debate aqui, né? O que eu queria trazer aqui é uma outra abordagem que eu estou desenvolvendo, onde eu estou fazendo o seguinte, fazendo uma recapitulação toda do que aconteceu nesses anos do Bolsonaro, olhando para essa tensão entre ataques à democracia e o papel dos tribunais na defesa, né? Então esse aí é mais ou menos o roteiro que eu estou seguindo, né? E aí a primeira coisa, quando eu falo dos ataques à democracia, e aí até eu juro que eu não elaborei essa apresentação após a publicação do relatório da Polícia Federal. Porque o que eu estava fazendo aqui nesse trabalho é muito parecido com o que os delegados fizeram lá. Porque nessa onda dos ataques, em relação a essa questão dos ataques à democracia, né, eu estava recuperando lá todo o histórico do gabinete do ódio, né, e como a gente não pode entender os ataques do Bolsonaro à democracia sem entender essa forma como eles manipulavam a esfera digital, né, e utilizavam a propagação do discurso de ódio contra as instituições. Uma coisa que foi armada lá na eleição de 2018, a Patrícia Campos Mello, naquele livro dela, na reportagem que ela fez à Folha de São Paulo, ela mostrou, né, aquela indústria de disseminação de fake news por WhatsApp, e que depois não foi ninguém de esquerda, não foi nenhum delegado da Polícia Federal, mas foi a própria Joyce Hasselmann, né, e Alexandre Frota e outros, disseram que existia mesmo, que tinha uma forma do gabinete do ódio, foi objeto da CPI lá, das fake news, né? E aí, então, quer dizer, para a gente entender esses ataques à democracia, a gente tem que entender enfim, esse trânsito, né, que existe no bolsonarismo entre ações institucionais e ações extra-institucionais, sobretudo por meio das redes sociais e da mobilização desses discursos de ódio, né, e de desinformação. Aí depois eu vou para uma análise da resposta do judiciário, passa por todas essas AGEs, passa pelos inquéritos das fake news, etc. Mas eu acho que a contribuição mais original aqui é isso que eu estou chamando aqui de uma dupla legalidade, né, que eu vejo que foi instituída durante esse período. E o que é isso? Aqui eu também vou voltar lá na literatura da democracia militante, os textos lá fundantes, né, de democracia militante, né, onde o argumento ali é de que a democracia na Alemanha se tornou militante para restringindo liberdades para fazer frente a uma ameaça que tinha uma determinada
estrutura, né? E essa estrutura era um partido em torno do qual as pessoas se organizavam, né? E adotavam uma estética militarizada, né? E as pessoas desenvolviam essa lealdade a esse partido, né? E aí o argumento ali é de que então passava a coexistir essa dupla legalidade, uma legalidade do partido e a legalidade do Estado. Até que num determinado momento crítico, a legalidade do partido ia se sobrepor à legalidade do Estado. Esse é o argumento lá do Karl Lowenstein, nos textos de Democracia Militante. E aí ele diz o quê? Os países começam a adotar medidas como, por exemplo, proibir que se use roupa né, com estética militar em movimentos políticos. Isso é uma restrição às liberdades, né? Porque, em tese, se a gente for pensar uma liberdade mais plena de manifestação, eu posso me vestir como eu quiser. Mas ele dizia ali, essas medidas foram utilizadas para atacar precisamente esse que era um traço característico do fascismo, né? Da forma fascista de organização política e de tomada do poder. E aí eu parto então desse insight sobre a dupla legalidade para analisar aqui o que aconteceu aqui durante esse período do Bolsonaro, a partir, né, dessa mobilização dos meios digitais, né, e também um pouco daquele poder próprio da presença no Estado, né, para subverter a democracia eleitoral no Brasil, né. Aí acho que eu não vou ter muito tempo para expor isso aqui, mas na verdade o que eu estou mapeando ali são dois movimentos. Um movimento para deslegitimar a legalidade do Estado, que se dá por vários mecanismos. Então, só para citar um deles aqui que eu coloco, que a própria mobilização jurídica, né? Então, uma das coisas que os bolsonaristas fizeram nesse período, entrava com uma ação judicial completamente frívola, né? A ação lá do radiolão, né? Aí o TSE vinha e interferia liminarmente a ação, aplicava uma multa, né, para o PL. E isso é utilizado como um argumento de que a justiça era partidária, mas na verdade o que você fez foi entrar com uma ação que não tinha nenhum cabimento, não atendia os pressupostos processuais, não tinha elementos de prova necessários, né? Então tem uma série de mecanismos, né, que são ali alguns mediante engajamento com o sistema, outros mediante uma tentativa de desconstrução do sistema, que vão fragilizando a legalidade do Estado, né? Ao mesmo tempo que eles vão construindo essa legalidade alternativa, onde tem o artigo 142, né, onde tem o apelo a alguns elementos aí, né, que visavam dar àquilo que eles faziam uma conotação de legalidade. Isso está ficando muito evidente por meio desse relatório da Polícia Federal, né? Mas eu estava mapeando umas coisas muito curiosas. Por exemplo, as pessoas que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro, não sei se vocês se lembram, mas muitas delas estavam enroladas numa bandeira. E de onde que vinha isso? Vinha de uma leitura que percorreu os grupos de WhatsApp, no sentido de que você não pode vilipendiar os símbolos nacionais. Então, se eles fossem com a bandeira, amarrados na bandeira, a polícia não ia poder prendê-los. Mas veja, então o que eu estou tentando demonstrar aqui é isso, né? Você tem aqui um processo que é sócio-jurídico, né, que ele é pautado em normas, né, mas ele também é pautado na construção de imaginários, né, e que visa desconstruir a legalidade estatal e substituí-la por uma legalidade alternativa. E eu acho que está aí um pouco, né, a chave do que a gente viu ali, né? E aí o último ponto, né, e é nesse contexto que eu acho que o que o Judiciário fez foi insuficiente para proteger a democracia, né? Porque, na verdade, o Judiciário não conseguiu barrar isso, por mais que ele tenha, talvez, reduzido um pouco o impacto dessas coisas, mas ele não conseguiu barrar a instituição dessa legalidade alternativa no seio do segmento significativo da população, né? E aí tem aqui uma análise das outras instituições, enfim, no fundo, para dizer que elas também falharam, né? Você pega o Congresso, por exemplo. Eu acho inacreditável que a Carla Zambelli continue deputada depois que existe prova de que ela mandou invadir o sistema do CNJ para criar um mandado de prisão falso do Alexandre de Moraes, que era justamente para alimentar essa máquina. Então acho que as outras instituições também falharam bastante, né?
E a gente esteve muito próximo de uma ruptura institucional no Brasil. Aí, só para amarrar, né, que eu acho que eu tenho 1 minuto. Então, esse aqui é um tipo de abordagem, né, que integra esses elementos institucionais e extra-institucionais, né, que olha um pouco para o comportamento das instituições, mas também olha para aquilo que se faz nesse plano sócio-jurídico aí, da cultura e da imaginação, né? E acho que enriquece um pouco essa análise do legalismo autocrático, né? Porque no legalismo autocrático, o que a gente pensava, na própria literatura do Democratic Backslide, o que a gente pensava? O sujeito é eleito, ele entra no poder e ele adota reformas legais que o entrincheiram mais no poder. Eu acho que isso aqui mostra que o processo é muito mais contíguo na relação entre Estado e sociedade e que ele envolve muito mais do que elementos meramente formais, né? Ele envolve também esses elementos socioculturais aí. Enfim, uma aventura aí que eu estou iniciando, né, fazer essa pesquisa, esse enquadramento desses dados todos, e os dados estão surgindo aí numa proporção que eu não imaginava que eles pudessem surgir no momento em que eu iniciei. E eu trouxe aqui justamente para gerar aí uma conversa um pouco mais animada sobre essas questões aí na relação entre direito, política e crise da democracia. Obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Inicio agradecendo o convite do Murilo e da Maria Paula. Tenho mantido uma interlocução com o Murilo aí já há mais de 1 ano, que tem sido muito enriquecedor aí. E estou muito feliz de poder estar aqui e falar um pouco da pesquisa na qual estou engajado no momento. É uma pesquisa em andamento, com o Gabriel Negredo e o Carlos Pereira, e temos também pesquisadores em alguns países latino-americanos que estão envolvidos na coleta de dados da pesquisa. A nossa questão de pesquisa é uma questão voltada para as razões da resiliência, mais do que as questões do backslide. A gente acredita que tem havido uma ênfase excessiva ao longo dos últimos anos nas questões do backslide, quase, em alguns casos, se apontando para uma certa inexorabilidade, né, de uma transformação autoritária. Isso é bem capturado por uma metáfora, que é uma metáfora que tem sido utilizada por pesquisadores, desde o Adam Chivosky, que tem um modelo formal sobre a questão, como também pelo Tom Ginsburg e outros, que é a metáfora do sapo na panela fervente, né? E que o sapo não toma consciência das transformações do seu meio ambiente. Isso caracterizaria a cidadania em situações em que teria ocorrido a ascendência de um líder autocrático, e que quando o sapo se dá conta, já é tarde demais de uma transformação, e que o resultado seria sua morte, e isso equivaleria, fazendo um paralelo institucional, à morte da democracia, né? Então, o breakdown da democracia, a quebra da democracia, aparece como o end point, né? O end game nesse jogo. Quando a gente observa o que está se passando em muitos países, o nosso universo de pesquisa é a América Latina, né? São 19 países da América Latina, com alguns episódios, mais do que um, em alguns países, de backslide, erosão democrática, ações seguidas de ações que se contrapõem a iniciativas autocráticas e assim por diante. O que a gente observa é que o resultado mais prevalecente é a reversão de tentativas autoritárias e a reversão de quebras autoritárias. Então, na América Latina, dos 19 países, de 20 casos, nós temos 14 casos de ascensão seguidas de alguma ameaça à democracia,
mas das quais 8 foram revertidas, ou seja, mais de 60% dos casos houve uma reversão. Dos casos em que a democracia quebrou, que são 7, em 5 casos ela reverteu para o status quo ex ante, né? Não é exatamente o status quo ex ante, mas a solução autoritária não prevaleceu, salvo nos casos da Venezuela e Nicarágua, como se sabe. Então, o puzzle, portanto, da pesquisa é porque há resiliência democrática em alguns contextos, mas não em outros. Né? Quais são os determinantes disso? Isso foi objeto de um estudo de caso detalhado, né, que é o caso brasileiro, da minha parte do Carlos, que resultou no livro Porque a democracia brasileira não morreu. E aí a gente estende esse nosso achado para o conjunto da América Latina, tentando ver em que medida algumas dos nossos achados para o caso brasileiro eles se generalizam ou não. A pesquisa está em campo e o argumento básico, né, é que existe um conjunto de fatores que no caso brasileiro são importantes, mas que essa comparação com 19 países da América Latina, ela vai muito na linha do que o Videm agora com essa pesquisa, né, e essa imagem do U-turn, ela é poderosa porque é exatamente a ausência de reflexões nessa linha que o Videm inaugurou agora, que era algo que nós éramos muito desconfortáveis, né, estávamos muito digamos, incomodados com o não reconhecimento da importância da reversão, e isso é muito importante. Então, o trabalho do Videm, eu próprio, como eu comentava com o Stefan, fui durante 3 anos contra do Videm, então eu participei do esforço do Videm e sou um admirador desse trabalho de uma envergadura colossal, né? Assim, não há registro, talvez, de uma análise comparativa dessa envergadura, talvez para nenhum domínio das ciências sociais, né? Então, o que é que nós pesquisamos, né, e quais são os resultados que estão emergindo desse estudo em andamento, né? Para o caso brasileiro, algo que ficou muito claro é o papel da Suprema Corte brasileira e das Cortes Superiores, da institucionalidade brasileira. Né? Isso tem muitos paralelos na América Latina, na Colômbia talvez seja o caso que mais se aproxima, mas também um fator crucial é a fragmentação partidária no Brasil, a hiperfragmentação partidária brasileira, que não há nada remotamente parecido com o que o Brasil experimentou, né? Um número efetivo de partidos políticos de 16% nunca foi alcançado em nenhum momento da história, em nenhum país do mundo. Então é um nível realmente avassalador de fragmentação. Essa fragmentação se reduziu em 22, né? Agora caiu para 9,9, que é uma das mais altas, talvez a terceira mais alta de toda a base de dados das democracias. Ainda é uma fragmentação partidária muito importante, mas ela foi crucial porque ela, que podemos entender não como algo virtuoso, mas como uma patologia, ela cumpriu o papel de impedir que um presidente com pretensões hegemônicas e liberais como o Bolsonaro lograsse contar com uma maioria que tenha preferência igual à sua, né? E isso é uma variável que a gente explora agora em termos comparativos. Ela está se mostrando uma capacidade de universalização muito, muito importante, né? Divisões dentro do partido do governo ou da coalizão de governo, o Bolsonaro durante 2 anos sequer partido tinha. Quer dizer, isso é algo absolutamente singular. Nunca houve
alguém com esse perfil, né? Agora eu acho que estamos vendo também, mas não vamos perder tempo aqui, temos pouco tempo, né? E aquilo que o Bernardo mencionou, né, o papel de contenção exercido pelo Centrão, é exatamente claro, é um exemplo dessa patologia brasileira que operou no sentido de impedir uma hegemonização por parte do Executivo. Outra variável muito relevante no caso brasileiro é a força da sociedade civil, entendida até no sentido clássico do termo, envolvendo o empresariado, como força política, etc. E que fez parte do nosso universo de questões aí a ser eu quero pegar aqui, mas vou ver esse aqui. Murilo, você quer? Meu computador não está fazendo. É só clicar em um lugar. Dá um ESC, dá um ESC. Escape. Isso. O ESC sumiu. Bom, então, assim, o primeiro passo para entender a resiliência, eu confesso que eu odeio essa palavra, parece coisa de coach, mas para garantir uma certa um diálogo, né, com a literatura internacional, que tem se falado muito de resiliência, a gente mantém, mas no texto a gente está mantendo a resistência mais do que exatamente resiliência. Essa distinção que é crucial, que nenhuma das formas de medir um backsliding tem feito, é uma distinção entre o que é ameaça, o que é tentativas de erosão, tentativas concretas, não é? E tentativas bem-sucedidas de erosão. Esses três momentos, eles são analiticamente muito distintos e só podemos falar de resiliência para algo observável. Por exemplo, agora veio à tona a extensão de um plano golpista envolvendo a transição do governo, etc. Mas isso veio à tona ex post, né? Então a resiliência importa numa resposta concomitante da sociedade, dos poderes constituídos, do legislativo, do judiciário ou até na forma de protestos sociais, para contrarrestar essas iniciativas autoritárias. Então, ameaças não observáveis, elas não podem fazer parte de uma análise da resiliência exatamente, né? Mesmo porque, na medida que elas são descobertas, elas vêm à tona, ex post, a resiliência das instituições não estão exatamente à prova, porque quem estava no poder já está fora. Então, a sua capacidade de mobilizar as instituições, né, para fazer valer a sua preferência deixa de fazer sentido. Então, esse não é um componente essencial mas obviamente é uma variável de contexto que importa muito. Eu vou passar, eu só tenho 10 slides, mas de qualquer maneira eu vou pular alguns. Então, o que qualifica resistência à erosão democrática, né? Nós entendemos isso como a capacidade do regime de resistir e de se recuperar de ações autocráticas. Ações autocráticas são tomadas por governos eleitos no sentido de fragilização de restrições institucionais. Isso é que efetivamente são ações, né? Então, nesse sentido, podemos fazer uma distinção essencial entre o que é retórica e o que é, para dar um exemplo notório do caso de Bolsonaro, ele em vários momentos disse que não iria cumprir decisões da Suprema Corte, né? Mas isso ficou só no plano da retórica autoritária, né? Ameaças, e elas não se concretizaram. Então, uma situação em que nós temos um incumbente autoritário no poder, né, isso é a representação na forma de um jogo, você tem democracias nas quais você tem ausência de retórica autoritária e, ao mesmo tempo, de ameaças autoritárias. Então, são democracias maduras, constituídas, onde não há
não há retóricas ou ameaças. A retórica autocrática, ela pode levar a ações efetivas, tentativas, né, de ações concretas, ou pode simplesmente não se manifestar em termos de ações concretas. Então, a democracia tratar-se-ia, portanto, de uma democracia amplamente polarizada, em que há ameaças recíprocas e linguagem muito acerba, etc. Isso na América Latina, nos 19 países, isso é o que mais tem, mas que não são seguidas de ações efetivas. Né? Daqui a pouco a gente chega no que é ação efetiva. Se a ação autocrática é bem sucedida, nós temos, ela fracassa, aliás, nós temos resistência democrática. Então, assim, o Bolsonaro, ele mobilizou toda aquela retórica, ele e sua entourage, em torno da urna eletrônica. Aquilo foi para votação na forma de uma PEC e o Centrão votou quase que unanimemente contra. Então, quem disse não foi o Centrão. E a ação fracassou. Né? A ação autocrática pode ter sucesso. Se tivesse passado, nós teríamos, de fato, a erosão democrática, backsliding efetiva. Se essa erosão para, né, e você tem uma reversão de uma situação ex-ante, depois de alguns anos, e há vários exemplos da América Latina disso, você tem resistência democrática. Houve episódios, há alguns anos, o Tom Ginsburg usa até aquela expressão near misses, né, quase quebras, em que você tem uma erosão razoável, mas não se volta à situação ex-ante. Se a erosão continua, o resultado final é o breakdown, porque houve a quebra de alguma coisa. Digamos assim, a decisão modal, aquela que tem mais frequência em todos os casos da América Latina, é o terceiro turno. O terceiro turno não, o mandato, o terceiro mandato, né, a possibilidade de reeleição para um terceiro mandato, que isso foi tentado e bem sucedido na Nicarágua, na Venezuela, foi tentado na Bolívia, não deu certo, na Colômbia também não deu certo, e por aí vai. Então, são ações que, de fato, alteram a institucionalidade. Então, essas são a classe de ações que nós estamos lidando. O Carlos Menem, né, ele packed the court, né, ele empacotou a corte, passou o número de juízes de 6 para 9, aliás, 5 para 9, na Argentina, e ficou por isso mesmo. Ele trocou o Tribunal de Contas da Argentina, o Tribunal de Cuentas da Nación, e disse que o modelo podia mudar para um modelo auditor geral, que é até o prevalecente na América Latina, que o Chile adota, a Colômbia adota e por aí vai. E com isso ele pode manipular e nomear enfim, os nomes da nova instituição. Então, essas são ações concretas. Agora, curiosamente, no caso do Menem, nenhum instituto dos institutos existentes, Vitem, Freedom House, etc., assinalou um decréscimo no score de democracia da Argentina, malgrado ele ter aumentado e com isso criado oficialmente uma maioria na Suprema Corte, porque ele pode eleger 3 ministros adicionais, aí ganhou maioria para fazer absolutamente tudo o que queria. Mas só que o Menem não conseguiu se reeleger pela segunda vez, como a gente vai ver aí o que aconteceu. Então, o que é que explica variações nessa capacidade de resistência? Nessa literatura sobre o que é que leva à democratização, os determinantes da democratização no longo prazo, no curto prazo, etc., há muita modelagem, né, de fatores que importam, muito de natureza socioeconômica, etc.
mas esses fatores de natureza estrutural têm pouca capacidade de explicar resiliência. Eles explicam emergência da democracia, mas não resiliência. As estratégias da oposição também têm sido enfatizadas em muitos estudos, né? Mas elas são determinadas pelo ambiente político institucional mais amplo. A variação, o que encontramos no Brasil, então, portanto, que estamos investigando para o conjunto da América Latina, são os legados de independência judicial do Estado de Direito. Né? Então, a gente usa como base aqui a base de dados do Aníbal Pérez Linhan, que cobre mais de um século de mudanças e de intervenções dos presidentes da Suprema Corte da América Latina inteira, e o Brasil tem a segunda menos volátil Suprema Corte das Américas, só perto dos Estados Unidos. Então, o nosso legado institucional só houve, para relembrar aqui, 2 casos em que algum chefe do Executivo interferiu na Suprema Corte brasileira. Foi em 67 e em 32, depois da Revolução de 30. Então, são 2 episódios em um século. Se a gente vê os dados para a Venezuela, para o Peru, a Argentina, estamos falando assim, de 16, 28 episódios. Quer dizer, o caso brasileiro, o Brasil é um outlier nesse sentido, então a gente tem um legado de independência judicial e de Estado de Direito que contrasta com muitos países. A outra coisa é a competição interpartidária. No caso de Bolsonaro, os presidentes, tipicamente no Brasil, não têm mais do que, na Câmara dos Deputados, 18% das cadeiras. Isso, do ponto de vista internacional comparativo, é algo realmente excepcional, né? No caso do presidente, que sequer tem um partido, né, então ele teria 0 representação, apoio congressual na Câmara dos Deputados, isso é um caso à parte. Então, é um presidente que não tem, comparar isso com o Orbán, que tem mais de 2/3 ele tem maioria constitucional, né? E comparar com Cláudia Sheinbaum, agora no México, que também tem 68% da Câmara dos Deputados, e que virtualmente pode passar uma reforma impensável no caso brasileiro, né, de destituir todos os juízes em todos os níveis, quer dizer, não é uma corte específica, como a Corte Suprema, ou que seja, é algo completamente impensável no Brasil. E, para além disso, a ideia de alguém construir até maiorias constitucionais no Brasil, com votações, 2 votações nas 2 casas, tendo 18% das cadeiras de apoio, porque grande parte do apoio é um apoio ad hoc, rentista, que é esse apoio predatório que temos no Brasil. Então, os rentistas estarão muito melhor, né, extrairão muito mais renda, numa situação em que não haja um chefe do executivo autoritário no poder, do que um chefe do executivo, enfim, que tem a capacidade até de intervir autoritariamente contra algum membro individual ou algum partido. Então, esse é um elemento crucial, e essas divisões dentro do partido do incumbente, elas são essenciais. No caso de Bolsonaro, da coalizão que lhe dava apoio, malgrado ele ter passado 2 anos sem uma base na Câmara dos Deputados. Esse rapprochement aconteceu em abril de 2020, já no 2º ano de mandato, em que ele, de uma certa forma, se aproximou do Centrão, demitiu muitos membros os olavistas, e os substituíram por membros do PP, do PL, como a gente sabe. E a outra coisa é a força de vigilância da sociedade brasileira. A gente faz vários estudos de caso, detalhadamente eu vou dizer só qual é a conclusão para 4, mas a gente está fazendo, né, para um período de 45 anos,
usando o Latin American Weekly Report, que são a mesma base de dados durante 40 anos, um report sobre uma semana que está na América Latina, uma publicação tradicional para todos os países. Então a gente está mandando todas as ameaças. Se o presidente ameaça fazer qualquer coisa, está registrado para os 19 países. Bom, então os casos, quer dizer, eu já falei do Brasil, o papel do Supremo do Brasil, isso é bem conhecido. O legislativo no Brasil, o legislativo fragmentado, foi, já mencionei o caso das urnas eletrônicas, foi derrotado na Câmara dos Deputados. E Bolsonaro, na série histórica, é o presidente que teve menos medidas provisórias convertidas em leis de toda a série histórica. Ele é o presidente que teve menos projetos de lei encaminhados pelo Executivo, aprovados em toda a história. E assim sucessivamente. Então, a história do Bolsonaro é uma história de derrotas do legislativo. Na Colômbia, o Álvaro Uribe, curiosamente, se o Sérgio tivesse aqui, eu até lembrar, porque eu e o Sérgio participamos de uma coisa com os assessores de Uribe na ocasião. O Uribe foi eleito com 60% dos votos, tinha uma ampla maioria, e no dia de sua posse, ele apresentou um projeto para transformar o Congresso, que era bicameral, em unicameral, reduzir o número da Câmara de Deputados de algo como 340 para 120, algo assim, ou seja, diminuir o tamanho do Legislativo brutalmente. Isso era a proposta de um referendo nesse sentido, e assim por diante, uma série de medidas. O que aconteceu, e dentro delas a possibilidade de ele ser reeleito uma vez. Isso ele consegue aprovar, mas depois de um ano e meio de divisões na própria base dos dois partidos que ele tinha, ele perde. Os partidos ficam contra, até porque muitos, a semelhança do Centrão, né, que as pessoas tinham sido eleitos pela urna eletrônica, eles não iam dar um tiro no pé. Então lá também eles não iam perder o cargo e submeter novas eleições no parlamento, que tinha sido reduzido de 300 para 100. Então esse é o Álvaro Uribe. Isso continua. Ele se reelege pela segunda, e aí ele fez uma proposta para se eleger pela terceira vez. O que aconteceu? A oposição e protestos de rua se somaram com uma dissidência. Eu tenho um minuto aqui, só terminar o caso da Colômbia, porque ele é muito importante nesse sentido. Vários membros do seu próprio partido que tinha apoiado, que é o Partido Liberal, eles fizeram vigília em frente ao prédio do Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional determinou que, se ser reeleito pela terceira vez, iria alterar a separação de poderes no país. Então vetou, o tribunal disse não. Então é muito parecido o caso da Colômbia com o caso brasileiro. Já mencionei a Argentina, já não tem tempo. Lúcio Gutierrez, também no Equador, a Corte Superior de Justiça lá tinha 31 membros, ele demite 27. Ele demitiu 27 membros. E assim por diante. Então a gente depois faz alguns exercícios aqui, testes estatísticos, então, para ver o que é que a gente conclui dessa base de dados. E os dados confirmam, não é? O fator que parece determinante, e aqui a observação que o Cícero fez, que o que é central realmente nesse processo de qualificação são as eleições, é o poder investido das eleições, porque é ele, em última instância, que vai proteger a Suprema Corte dos países, ou as Supremas Cortes, temos casos que tem duas cortes, a Constitucional e a Corte Suprema, vai proteger de investidas como impeachment, etc. Porque se o autocrata tem maioria congressual, ele consegue, inclusive, minar o trabalho das cortes. Então, quais são as conclusões aí do trabalho?
de uma maneira muito rápida, aqui só ele tem alguns bullet points, né? A resiliência exige considerações de variáveis distintas das que usualmente são utilizadas. É preciso distinguir entre ameaça seguida de ação, ação que dá certo ou não, seguida de uma ação, uma nova ação, que dando certo significa o breakdown, a quebra do regime. Então, essa contribuição que a gente pensa em dar para a resiliência e a questão do backslide, né, nessa nova chave. Estou passando um pouco aqui. Bem, como mediador, aqui eu tomo uma liberdade que o nosso coordenador me autorizou. Como eu vejo que não tem nenhuma pergunta feita, ou pelo menos ninguém, eu vou tomar liberdade, primeiro, de cumprimentar os palestrantes, e de fazer algumas perguntas, algumas indagações que o debate trouxe. Eu acho que o debate rico permite essas indagações ou permite essa reflexão. Eu acho que todos os painelistas e esse mediador que aqui fala, eu acho que e todos aqui presentes estamos todos concordes. Ou seja, se não fosse a nossa Suprema Corte, não sei se estaríamos aqui. Ponto. 2, nós tivemos um ataque real com dados. 3, isso somente foi possível em virtude de uma independência do judiciário. Sem independência desse judiciário, nós não teríamos isso, e mais, uma independência da Suprema Corte. No painel, e agora eu vou fazer uma volta para chegar na minha pergunta, quando o professor Sérgio Fausto falou no período da manhã, ele fez várias provocações, e uma das provocações que ele fez é que era difícil chegar a uma conclusão com tantas investidas, com tantos lugares comuns. Com tantas frentes para investigar o assunto crise. E que talvez fosse interessante exatamente analisar isso que nós estamos tratando neste painel, que é a relação entre Estado, política e direito. Por que eu falo disso? Porque nós, e aqui eu falo deste lado de jurista, nós temos uma forma de pensar, nós temos uma forma de agir. Este curso, como de Pernambuco, foi dos mais antigos. Ele formava quadros para a burocracia do Estado. Pois bem, a nossa forma de falar pressupõe várias coisas. Tem análise, tem um aspecto sociocultural, tem um aspecto sociológico, mas tem um aspecto de uma linguagem toda especial, porque é uma linguagem normativa, uma linguagem que diz o que é ou o que não é. Pois bem, por que eu falo em linguagem? Porque há 36 anos nós nos reunimos e nos decidimos continuar num pacto, numa estrutura, um determinado design, com o professor Emílio chamou uma Constituição Cidadã. Então nós estabelecemos as regras do jogo que vão estabelecer a governabilidade para criar uma determinada igualdade. A primeira dúvida que me surge é se essa mesma linguagem está em pé. Essa linguagem estabelecia um determinado conteúdo, ela tem um determinado conteúdo. A linguagem me parece que mudou, porque nós tivemos mais de 130 emendas. Nós tivemos também, me parece, que a interpretação conferida, e aí eu não vou falar no Poder Judiciário, mas vou falar na nossa Suprema Corte, se ela não modificou o sentido da Constituição. E aí, Constituição modificar faz parte da natureza. Eu acho que foi o professor, os três citaram, o professor Tom Ginsburg, que tem aquele projeto Constitutions, e que ele demonstra que Constituição é para se alterar. A pergunta é, em 36 anos, está dentro de uma, palavra da professora Maria Paula, dentro de uma normalidade constitucional? Estou colocando, não estou respondendo, estou colocando uma determinada pergunta. O professor Emílio
ele colocou o seguinte assunto, que o Supremo Tribunal Federal ele modifica a partir de 2019. E aí o professor Fábio apresenta como democracia, que ele passa a agir como com medidas de democracia militante e com medidas de uma democracia defensiva. Uma segunda pergunta, o Supremo é diferente ou ele sempre foi assim? E aí eu vou invocar uma obra que tem, inclusive, porque isso impacta muito quem é jurista, isso impacta muito na compreensão do direito, na argumentação do direito, na aplicação do direito. Por exemplo, eu vou mencionar, é uma palavra até que eu não gosto de empregar, mas não foi minha, eu suscito, chamo o autor, o professor Rubens Gleiser, da GV, que ele fala em catimba constitucional. Ele aponta o dedo para o STF. Então a pergunta é, o STF, a independência dele, então, por exemplo, ela foi necessária para a defesa da Constituição, porque o que gera uma certa discussão. O professor Fábio, não sei se o professor Emílio, citou o Karl Lovenstein, quando a gente fala, sempre a gente fala em medidas defensivas para defender a democracia, mas nós defendemos a democracia, nós defendemos a democracia do iliberalismo com medidas iliberais. Mas por uma lógica constitucional, as medidas iliberais sempre devem ser preventivas, para que aquilo não se transforme, ou seja, não mate a própria democracia. A gente restringe a liberdade contra o inimigo da democracia. Fechando a minha pergunta, em todas essas mudanças que nós tivemos, em que, pela análise do professor Marcos André, não há um perigo de retrocesso, mas nós vamos para onde com este desenho político institucional, em que, por exemplo, o Supremo, a questão da discussão do Supremo, do papel do Supremo, não está exclusivamente na questão de matéria penal. Esqueçamos matéria penal, se chama muito a matéria penal, mas em várias outras questões. Por exemplo, quando uma Suprema Corte passa por cima de uma federação, do estado, de um município, e dá uma decisão sobre um assunto de cemitério. Não estou falando se isso é justo ou se isso é injusto. Eu estou falando que isso é uma decisão monocrática que impacta o pacto federativo e municipal. Porque teremos um Tribunal de Justiça aí para ser suscitado. Uma segunda questão, o professor Emílio cita uma insegurança jurídica em relação às garantias constitucionais. E ele menciona, não estamos dizendo se é certo, se é A ou se é B. O problema são as mudanças de decisões no que se refere a um princípio muito caro para nós, que é a presunção de inocência. Que em 36 anos, mudou 3 vezes, mudou 4. Porque agora no Tribunal do Júri é possível o início do cumprimento da execução da pena na primeira instância. Então a pergunta para onde vamos? Eu acho que é uma pergunta para o futuro, institucionalmente, e não sei se fui claro, ou se falei, mas é isso. Obrigado. 3 minutos para cada um. 3 minutinhos. Olha só, eu vou tirar proveito aqui do fato de que eu não sou um constitucionalista, como o Emílio, né? E eu vou fazer essa análise um pouco mais solta aqui, né? Mas assim, dando razão, né, ao professor Duarte, acho que a pergunta dele é fundamental, que é a normatividade da Constituição de 88 está de pé? Né? E evidentemente que não está. E eu acho que não é só em relação... bom, hoje de manhã a gente falava aqui um pouco sobre o sistema partidário, né? Presidencialismo de coalizão, a forma como o Abranches conceituou, né, e problematizou, né, naquele ensaio, acho que do final dos anos 80 ainda, né, não existe mais daquela forma. Né? Então, eu acho que a normatividade da Constituição de 88 não está mais de pé, né, mas ela não afeta só o Supremo. Né? Os poderes orçamentários que o Congresso tem hoje, por exemplo, também
fazem parte, né, daquele mecanismo de governança que foi vislumbrado na Constituinte, né? E isso altera, evidentemente, aquilo que o Executivo pode fazer, né? E altera a própria dinâmica política. Então, uma coisa que a gente observa, além de outras mudanças, né? O Sérgio de manhã falava sobre as mudanças tecnológicas, né? Nós estamos numa situação em que o presidente não consegue mais fazer maioria no Congresso, porque os parlamentares têm concentração de recursos e eles não têm mais nenhum incentivo para vir para o governo, ocupar um ministério para fazer alguma política, para ter visibilidade, para poder ser eleito e ganhar mais cadeiras para o seu partido no parlamento, né? Essa pessoa pode hoje simplesmente ficar gravando vídeo, postando vídeo em rede social, né? E com isso conseguir, né, uma popularidade que independe, né, da sua conexão com o sistema político institucionalizado e, inclusive, não expõe essa pessoa aos riscos, né, de ocupar um cargo e ter o seu CPF ali em linha no TCU por não sei quantos anos ou correr o risco de uma operação de corrupção no seu ministério, né? Então, eu acho que está tudo bastante desorganizado, né? Mas eu acho que não é só o STF, eu acho que é isso também um pouco que a gente precisa internalizar, né? Porque senão a gente transforma o judiciário numa espécie de bode expiatório da crise da nova república, e acho que no momento atual isso tem implicações também políticas que não são desprezíveis, né? Sobretudo se a gente tiver, enfim, se a gente vislumbra, né, que para superar isso a gente também vai precisar responsabilizar aquelas pessoas que atentaram contra a democracia. É isso. Obrigado pelas considerações, José Duarte. Acho que elas são fundamentais. Eu acho que eu vou tentar assim, responder muito rapidamente. Eu acho que o problema de pensar se a Constituição de 88, sua linguagem ainda está de pé, eu acho que eu não consigo não relacioná-lo com o que a gente tem visto nesses últimos dias, né? A gente teve uma tentativa de golpe e essa tentativa de golpe ela não foi exitosa, né? E aí assim, bom, não, mas isso foi, e essa resistência, né, para usar a linguagem do professor Marcos, ela só aconteceu ou aconteceu apesar da Constituição de 88? Tem uma certa dúvida. Acho que tem uma série de instrumentos que a própria Constituição acabou fornecendo que permitiram, na verdade, com que a gente se mantivesse como democracia constitucional, né, mesmo diante de uma tentativa de golpe, com todas essas circunstâncias. Tem uma série de problemas em relação, por exemplo, à própria taxa de emendamento constitucional, mas que talvez assim valeria a pena a gente talvez mensurar, né, se essa taxa tem realmente um contributo grande com esse processo de erosão que a gente está tentando identificar ou trabalhar ou enquadrar mais recentemente. Eu acho que o problema da catimba constitucional ele veio de forma mais incisiva e teve um protagonismo maior para gerar o que nós tivemos de 2014 a 2018. De 2018 em diante, não é que o Supremo deixasse de ter catimba constitucional, ele tem, ou praticar, mas acho que ele tentou, mas na verdade, se manter dentro daquilo que era esperado. E aí o ponto da linguagem também tem a ver com essa questão, porque mesmo um autocrata identificado vai dizer que ele está jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Então, assim, a disputa pela Constituição, ela permanece mesmo para aquele indivíduo que é autodeclarado um pretenso ditador. Sobre um ponto importante aí, que o Fábio trouxe, a questão do Levenstein, eu acho que eu não defendo a jurisprudência do Supremo, né, depois de 2019 completamente ali para frente. Tem problemas gravíssimos, acho que é um problema de excessiva concentração de competência, a gente discutiu e apontou isso aqui, né? E acho também que o Levenstein não explicaria isso bem, né? Porque o Levenstein achava que era uma questão de fogo contra fogo, né? E talvez a questão seja de fato defesa, como o professor Zé Duarte colocou, daquilo que é estabelecido constitucionalmente, não propriamente daquilo que vai se colocar como uma exceção, né, uma pretensa exceção para se defender contra a própria exceção, né? Enfim, o professor Zé. Bom, são 3 questões que exigiriam uma resposta muito completa. Tanto o Fábio quanto o Emílio já adiantaram muita coisa aí. Mas, assim,
a rigor, do ponto de vista... Aliás, eu tenho que fazer propaganda aqui, mas eu acho que é relevante para o ponto, né? Eu, há uns 15 anos atrás, tem um artigo nos estudos SEBRAP, em que eu analiso o debate na Constituição sobre as regras de emendamento, né? E eu identifico um trade-off claro ali entre as regras escolhidas, que são muito permissivas, em função do tamanho da Constituição. Então esse trade-off foi muito explicitado pelos constituintes, em que se optava por uma Constituição muito detalhista, ou analítica, como queiram, mas ao mesmo tempo teria uma das regras mais permissíveis das democracias, né? Então esse trade-off é relevante porque é quase como... E era uma Constituição que, pelo que eu identificava na época, salvo engano, só Portugal tinha, que era uma Constituição que previa, desde 5 anos, a sua própria revisão, o que assinalava não a sua permanência, mas a sua transitoriedade, né? E ter aquela... as ações, os artigos transitórios ali naquela extensão também, era algo singular da Constituição brasileira. Então, a rigor se emendou tanto, porque a Constituição é tão longa, e 90% desses emendamentos, eles não incidem sobre a estrutura constitucional, da governança propriamente dita. Porque são pouquíssimas as emendas que tocaram nesse aspecto. Uma é a emenda 32, que é das medidas provisórias, que limita as medidas provisórias. Outra é a emenda 45, que muda, obviamente, do judiciário. Há aquelas mudanças permitindo modulação, mas a maioria não é exatamente constitucional, infraconstitucional, mas tem implicações também. E há as emendas, eu acho que 102 e 109, que é o orçamento, emendas orçamentárias. O resto todo não é matéria exatamente constitucional. Agora, houve um conjunto que eu até no outro trabalho eu chamo de boom, Big Bang constitucional, que ocorreu em 95, né? Quando, em 2 anos, Fernando Henrique Cardoso apresentou 17 emendas constitucionais. Então, e eram coisas de longa envergadura. Então, a Constituição Econômica foi inteiramente mudada em 95. Aliás, em 97 foi quando... que é a emenda que permitiu a privatização, que quebrou os monopólios, de telecomunicações, etc., a definição de empresa nacional. Então, a Constituição, aqui não foi o Big Bang de 88, em termos... Mas essas são matérias que não estão em muitas constituições do mundo afora, né? Então, a rigor, o núcleo duro de direitos garantidos, o Emílio, pelo que eu entendi, sugere que é pouca coisa, né? Salvo recentemente essa coisa da área penal e tal. Bom, para onde nós vamos, eu também estou muito preocupado com isso, porque o grau de deslegitimação da Suprema Corte do Brasil atingiu um ponto muito importante, muito importante. Eu acho que há muitas anomalias aí que vão ter impactos futuros muito grandes. As decisões recentes do Toffoli, elas têm produzido uma indignação muito brutal entre muitos setores. Também as decisões do Dino na área orçamentária e tal, que está mudando questões relativas às emendas que dizem respeito ao núcleo duro da negociação executivo-legislativa. Então, isso por alguém, e aí se soma outros elementos, né? Alguém que era ministro do Supremo, que era ministro do governo e que agora é ministro do Supremo. Então as duas coisas se confundem no grau importante. Agora, o terceiro ponto que eu não toquei aqui é que o que deu força ao STF brasileiro, visto da perspectiva da ciência política, é que ele tem jurisdição criminal. Então, assim, o que é que impede que ministros do Supremo sejam impeached
é que os senadores, mais da metade dos senadores tem problemas no judiciário e vão ser julgados por aqueles que eles podem fazer tentativas de impeachment e elas não derem certo. Então não é exatamente algo, digamos assim, fácil de fazer, né? Então a jurisdição criminal ampla do STF, que ao que tudo indica não há nada semelhante em nenhuma corte do mundo, é que, em última instância, reforça essa sua centralidade do sistema político brasileiro. Muito obrigado, eu agradeço, peço desculpas pelo tempo e peço desculpas aos painelistas controlar o tempo para aquele que eu perguntei. É um negócio extremamente deselegante, então eu peço desculpas pela deselegância.